Boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus, quarta-feira, dia extraordinário, meio da semana, friozinho, já tô até de blusa, glória a Deus, né? Semana, chega na quarta-feira, a gente já lembra que tá no meio da semana, né? E a quarta praticamente já tá no finalzinho dela, glória a Deus, né? Para quem fica esperando o final de semana, eu como muitos. Por muitos anos eu ficava ansioso. Passava a quarta-feira, eu falava, ufa, passei a metade da semana, né? Então agora tá mais curto. Quinta e sexta pra mim era mais tranquilo, né? Que eu já ficava contando com o sábado e contando com o domingo, né? Fala sério, né? Quem trabalha sabe do que eu tô falando, né? Pra muitos não, alguns talvez, né? É um prazer todos os dias, mas eu naquela época não tinha esse prazer todo não. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria. Para você que não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo. Nós estamos com o aplicativo novo da rádio, super tranquilo, super leve, né? Não consome tanto espaço, tanta memória do teu celular e também dados móveis quando você está ouvindo, porque é só o áudio, né? Então não tem tanto consumo de dados móveis, vale muito a pena. Lembrando que o aplicativo novo, o que ele é fácil? Ele te dá acesso também à TV, Brão. Então você clica lá no cantinho, tem a câmerazinha, clicou lá, você já vai, né? Como o apóstolo Fábio falou esses dias, você para lá o que você estiver ouvindo, obviamente, né? Vai lá e clica na câmerazinha e aí você já vai para a TV. Então você tem mais essa facilidade aí. Então é muito bom você ter os dois aplicativos em um só. Então vale muito a pena. Lembrando que o aplicativo da rádio antiga ainda está funcionando, mas é bom você baixar o novo porque logo logo sai do ar. Então já vai baixando o novo, né? Para ficar tudo em ordem aí. Em nome de Jesus, amém? Hoje começou o propósito Love Connect, né? O propósito da vida sentimental. Começamos à meia-noite de hoje, meia-noite 1, né? Praticamente. Meia-noite 1 começamos hoje, então já foi meia-noite, já foi agora ao meio-dia, nós estivemos no monte, gravando áudio. A nossa apóstola trouxe uma palavra extraordinária, nos ministrou grandemente. E eu acho que para quem está no propósito é ansioso para ver o que Deus vai fazer, né? Qual vai ser a direção que o Senhor vai dar, o que o Senhor vai fazer, né? Então vamos ficar atento aí, quem está participando do propósito. Para você que não participou, entra aí no link, dá tempo, que hoje é o primeiro dia, dá tempo. Amanhã já está no segundo dia, né? São 3 dias só, mas hoje ainda dá tempo. Chama a gente no WhatsApp, o WhatsApp da igreja é o 11 970 13 8161. Repetindo, 11 970 13 8161. Fica gravada no Face, mas para você que está na rádio, tá aí o telefone. Lembrando que você pode chamar a gente pelo WhatsApp e te mandar o link, ou você pode entrar nos aplicativos nossos, status, sempre tem todos eles lá, tem o link para você participar do Love Connect. Então são 3 dias importantes. Hoje tinha instrução de fazer uma carta, né? Então fica atento aí se você perdeu, ouça os áudios aí, entra no grupo, ouça o áudio. Se você às vezes está no grupo e ainda não ouviu, em nome de Jesus, né? Meia-noite e meio-dia, não podemos perder, é rapidinho. Entra meia-noite lá, ouve o áudio, meia-noite e meia, você vai dormir e descansa normal. Meio-dia, mesma coisa, nós estamos dando um monte, a bispa coloca 2 louvores antes, depois ela já começa a ministrar e coloca o áudio também no passo de meia hora, tá? Então, em nome de Jesus aí, cumpre os horários na risca. Quem estava fazendo com a gente a madrugada, às 3 horas desses 3 dias, então hoje não teve, né? Nessa madrugada de hoje não teve horário por conta do propósito. Amanhã, né? A madrugada próxima de quinta também não, e de sexta também não. Aí só na madrugada de sábado. Sábado volta normal, tá bom? A não ser que mude alguma coisa, a nossa apóstola dá direção, mas a princípio são só esses 3 dias aí, tá bom? Por causa do propósito Love Connect. Amém? Glória a Deus. Então abra a Bíblia de vocês, Jeremias 49, capítulo 49, nós vamos nos últimos capítulos, hoje a gente termina o livro de Jeremias. Eu estava estava dando uma pesquisada no meu cronograma de aula aí, em nome de Jesus, eu acho que a gente vai conseguir com certeza terminar o Velho Testamento esse ano, tá? Então a gente vai fazer o possível para a gente caminhar em Ezequiel aí, bem tranquilo, sem precisar correr, mas que a gente consiga ver o conteúdo também o mais rápido possível de Ezequiel. A gente entra em Daniel, vamos ver Esdras, Neemias, Malaquias, né? Quem mais? Tem mais um outro livro agora que eu não lembro o nome. Nós vamos ver aí no decorrer do ano. Então tem muita coisa para a gente ver, mas a gente deve voltar com o livro, iniciar em agosto com o livro de Daniel. Amém? Então fica todo mundo ligadinho para não perder nada. E aí o ano que vem, Novo Testamento, como é que vai ser? Eu também estou ansioso aí, né? Não comecei ainda a ver o material, mas a gente já sabe que vai ser grandemente. Agora quero ver quando chegar em Apocalipse.
Olha, só para vocês terem uma ideia, para estudar Apocalipse, a gente precisa estudar o livro de Daniel. Então, ao começo do ano, a gente vai estudar Daniel, e se for necessário, lá quando a gente for estudar Apocalipse, eu vou voltar um pouquinho no livro de Daniel, algumas coisas, porque o livro, ele anda algumas coisas em paralelo, é importante, não tem como você ler só Apocalipse e entender o livro de Daniel, tá? Então é importante, aí vai uma dica aí para vocês, amém? Então vamos lá, versículo 1 e versículo 2 do livro do capítulo 49 de Jeremias, que diz assim: a respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiros? Por que, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei vir a Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas. E Israel herdará os que herdará aos que herdaram, diz o Senhor. Aqui, por que esse trecho aqui, pessoal? Porque é o seguinte, naquela época, tinha muito, eu até comentei um pouquinho sobre isso na segunda-feira, na época dos filisteus a gente vê muito isso, foi o exemplo até que eu dei. As terras eram conquistadas, depois eram dominadas novamente, tinha muitas guerras ali. Algumas, quando vinha estrangeiros, o povo filisteu se aproveitava da situação, tomava posse de algumas terras. Como eu disse, tem terras que eram importantes porque elas estavam em pontos estratégicos, então sempre tinha guerra para tomar a posição daquele local. Então isso era muito comum. E aqui também fala esse versículo por conta da guerra dos assírios, né? Que muitos invadiram e pegaram essas terras aqui. Os amonitas se aproveitaram de muitas situações, inclusive dessa com os assírios. Quando os assírios vieram atacar, Senaqueribe veio atacar o povo de Israel e Judá, os amonitas se aproveitaram dessa situação, tá? Lembrando quem eram os amonitas, né? Então Amon era confiante em suas riquezas e fertilidades, e julgou-se inatingível, assim como vários outros povos. Por não confiar no Senhor, foi invadida e destruída. Amon agiu erroneamente em ocupar o território da tribo de Gade. Então, se você pegar lá no livro de Josué, você vai ver que eles ocuparam, né? Eles pegaram aqui uma terra que foi dada ao povo de Gade. Então, os amonitas, né? Então, lembrando que os amonitas e os moabitas, vocês lembram de quem que é? São descendentes lá das filhas de Ló. Então, o que acontece? Aqui eles se aproveitavam de algumas situações, de algumas das invasões, e tomaram as terras de Gade, que tinha sido dada, né, por herança a quem? Por a tribo de Gade, lá em Juízes, capítulo 13. Então, só se quem tiver dúvida, está lá. Então, aqui eles tinham tomado essas terras. Milcom, como é falado aqui, é a mesma coisa que Moloque ou Melcã, né? E aí a gente sabe que Moloque é aquela adoração que eles entregavam os filhos ao deus Moloque. Então, lembrado? Os amonitas faziam isso, entregava ao deus Moloque, entregavam as crianças em oferta, em holocausto. E isso, inclusive, a gente viu que o povo de Judá também o fez, né? Israel e Judá também fizeram, o povo de Deus também fez isso, principalmente o rei Manassés, né? Que foi um que a gente falou muito sobre isso, porque foi os últimos reis aí, né? A divindade padroeira dos amonitas é descrita como tendo herdado a terra que antes pertencia aos gaditas, um processo que teve início nos dias dos juízes. Então, começaram essa guerra lá, tentando tomar essas terras, e essa deusa aí, segundo eles, era a padroeira deles, é quem dava vitória para os amonitas. Então, chegou o castigo. Então, aqui nós vamos ver alguns povos que está mostrando quem eles eram, o que fizeram e por que estava vindo castigo sobre eles. Então Jeremias estava trazendo a profecia sobre eles, por quê? Porque foram povos que atrapalharam o povo de Deus, né? Que castigaram, que fizeram guerra, se aproveitaram. Muitos, inclusive, a Bíblia fala que eles chegavam a falar bem feito, né? Os edomitas eram né? Os descendentes aí de Esaú, que falavam bem feito quando viram a situação que o povo de Deus estava passando, né? E aí depois fala sobre Resbom. Resbom a gente viu lá em Jeremias 48, fala sobre eles também. Chegou a ser controlada pelos amonitas, mas mais tarde passou o controle dos moabitas. Então você vê que os amonitas e os moabitas ficavam disputando também essas terras. Aí não é citada, israelita de mesmo nome. Aqui não fala sobre nenhum. Rabá era a capital dos amonitas. O cativeiro da divindade padroeira Milcom era o equivalente à sua derrota, visível através do exílio dos líderes do povo, juntamente
com estátuas daqueles deuses. Então, quando caiu ali, quando o Senhor mandou o castigo, caiu todos esses povos aqui, caíram juntamente com suas estátuas e tudo aquilo que eles tinham por amuleto, né? Os vales luxuriantes, como falavam na época, pode ser uma referência ao vale de Jaboque, na fronteira norte de Amon. A fuga ninguém recolheria os desgarrados. Aqueles que caíssem pelo caminho durante a fuga de Amon seriam abandonados. Então, o que está falando aqui? Está falando que eles iam sair. Quando o Senhor mandasse o castigo sobre eles, eles iam sair correndo, desgarrados. E não ia ficar ninguém para ajudar. Então, quem ficasse ia ficar pelo meio do caminho. Quer dizer, iam sair realmente fugidos de toda a terra, né? Mas o Senhor fala sobre vários povos, e com os amonitas também não é diferente, sobre uma restauração. A gente viu sobre o Egito, a gente viu sobre Edom, e aqui fala também sobre os amonitas. A restauração de Amon, como no caso de Judá, Israel, Egito, Moabe, é citada de maneira sucinta e de um modo estereotipado, né? Então você vê que é bem sucinto, não se fala muito, só se fala que ela ia ser restaurada. Então alguns povos foram restaurados, né? Veio o castigo, entenderam, mas foram restaurados depois, né? Aí uma minoria que ficou. Agora a profecia sobre os edomitas. 2 distritos formavam Edom, Tema e Dedã, como você vê aí na Bíblia. Eles achavam-se invencíveis, os edomitas, inimigo mortal de Israel, como nós vimos inclusive no livro de Obadias, fala muito sobre os edomitas, né? E fala que eram inimigos mortais, que eles tinham tudo para ser irmãos, mas eram inimigos mortais. O povo de Edom atacou Judá no período da destruição de Jerusalém, aliando-se com a Babilônia e ajudando a destruir o seu irmão Israel. Então o que acontece? Os edomitas pegaram na época em que a Babilônia invadiu lá para atacar Jerusalém, eles se aproveitaram da situação. Então aqui é mais um que fez o quê? Ia lá e ia pegar os despojos, então aproveitavam para roubar e pegar tudo que podia. E as terras que pudessem ficar da região ficavam, mas independente disso, eles se aproveitavam da situação, se uniam a outros povos para poder usurpar, roubar daquele que ia ser atacado, no caso aqui Jerusalém, né? Edom era conhecido na Bíblia por sua sabedoria, né? Como a gente viu em Obadias capítulo 8. Temar era o nome de uma cidade ou distrito de Edom, no qual se localizava a capital Borza. Então a capital ficava aqui justamente em Tema. O que é importante a gente lembrar, quando a gente fala de alguns povos, a gente vê que tem várias cidades que pertenciam. Se você for lá no livro de Josué, quando você vê a distribuição das terras, você vê lá que tem várias cidades. E você é até surpreso por algumas cidades que são citadas na Bíblia que você não sabe a quem pertencia. Essa pertencia a Judá, outras pertenciam a outras tribos e pessoas que foram significativas, né? Ou seja, a Bíblia falou muito sobre elas. Eles pegam profetas, esse ele imaginava. Esse profeta veio justamente de uma tribo que estava na região tal. Então acontece, lá fala sobre essas regiões. Então não era só um lugar, tinha vários aos redores. Então, por isso que aqui, às vezes, cita, você fala, mas não era só uma cidade, não. Eram vários, vilarejos e mais. O Novo Testamento também fala sobre isso, né? Então, é importante lembrar que os conflitos entre Israel e Edom ocorreram desde o confronto entre Jacó e Esaú. Ou seja, toda essa rivalidade, toda essa confusão dos edomitas com o povo de Israel, começou já lá desde Jacó e Esaú, da briga entre os dois. Depois fizeram as pazes, a gente viu tudo isso, mas já existia uma rixa que vinha lá de trás. Então, logicamente, a família de Esaú, quando via a história de Jacó, você imagina, né? Jacó gerou todo o povo de Israel e Esaú. Esaú também era filho de Jacó, e aí, não virou Israel por quê? Então, isso era uma coisa que vinha também, muito provavelmente a Bíblia não deixa claro, mas a gente sabe que a rixa vinha desde lá, isso a Bíblia deixa claro. Mas não sabe o porquê, mas provavelmente por conta disso, né? A nação seria totalmente assolada, não haveria vindimadores, alguém que viesse vindicar ou reclamar as terras, né? Não haveria cachos para colher, apenas as mulheres e crianças seriam deixadas vivas para lavrar a terra. Esses trabalhadores são convidados a confiar em Deus, quer dizer, ficar ao mínimo ali mulheres e crianças para cuidar da terra, e esses ainda iriam precisar confiar no Senhor para ver a obra sendo concluída. Israel, sendo escolhida e privilegiada, tinha de sofrer a punição. Então Edom não tinha possibilidade de escapar do juízo por causa de suas iniquidades. Sendo assim, Borza seria assolada, e esta que era uma cidade ao norte
de Edom. Então ela ia ser assolada e não era pouco. E agora nós falamos sobre os pecados e o castigo de Edom. Aqui começa a descrever as nações sendo convocadas por Deus para sitiar Edom. Ela seria reduzida de povo orgulhoso com poderosas fortalezas, né, a um povo pequeno entre as nações. Então aquela que se gabava de ser poderosa ia ser reduzida quase a nada, uma pequena porção. Tamanha aquilo que o Senhor ia fazer, reunindo os povos. E aqui vale lembrar que é a mesma coisa com o povo de Israel, o povo de Judá. O Senhor precisava punir Judá? Como que ele usou? Usou a Babilônia. Então, da mesma forma que usava com qualquer outra cidade, como usou a Babilônia sobre o Egito, como usou depois os persas sobre a Babilônia, então era comum e normal, amém? Então nada se vencia lá porque a Babilônia era o tal, na verdade era o poder de Deus nessa época. Como acontecera com Israel, Judá e Egito, Moabe e Amon, Edom seriam destruídas e se tornariam objeto de escárnio, né, de vergonha, assim como o leão que surge no arbusto da porção inferior do Jordão e ataca a sua presa. Assim seria com os edomitas. Deus iria atacar os edomitas por meio de seu instrumento de vingança. Edom seria lugar de espanto e sua destruição seria como de Sodoma e Gomorra. E aí quando faz referência a Sodoma e Gomorra, você já imagina o tamanho da destruição, porque a gente lembra o tamanho também dos pecados, né, de todas as atrocidades que cometia Sodoma e Gomorra. E aqui muitos animais são citados até para mostrar a forma de destruição e o poderio, né? Ou seja, que o Senhor viria como leão. Você vê que tem alguns livros que falam, nós vamos ver mais aí para frente também, Ezequiel fala sobre o jacaré, o crocodilo, né? Inclusive tal, que é o Leviatã. Então quando fala daqueles animais das profundezas, você vai falar muito sobre isso, mas algumas traduções vai estar como Leviatã e outras vai estar falando como crocodilo. Mas a gente já sabe, né, para quem fez estudo com a gente, já sabe que é a mesma coisa, tá bom? As duas fortalezas, à medida que as fortalezas ruíam, a terra tremia e esses tremores seriam sentidos até o Mar Vermelho. Então, sinal que o negócio sucumbiria ali e iria via pó. Profecia a respeito de Damasco. Lembrando que Damasco era a capital da Síria. Então, quando todo mundo confunde a Síria com os assírios. Assírios, capital Nínive. Os ninivitas, aquele povo duro, matavam o povo cruelmente. Diz que eles, até por punição, quando a pessoa fazia coisa errada, eles perfuravam aqui a orelha, faziam um buraco, puxavam a pessoa por aqui, pelo nariz. Eles eram desse naipe. Agora, Damasco era a capital da Síria. Eu lembro lá de Naamã, para tomar banho, capital Damasco, onde tinha os rios belos e coisa e tal. Primeiros ataques que tinha era a Síria com o povo de Israel, né, com o povo de Deus ali. Depois houve todo o domínio dos assírios, e aí a Síria também passou a mesma coisa que Israel. Estão lembrados? Pois bem, então só um lembrete aí. A profecia contra Damasco, a principal cidade dos arameus, é bastante curta. Isso se deve provavelmente ao fato de o último período do domínio de Damasco ter ocorrido na segunda metade do 8º século, ou seja, 100 anos antes do início do ministério de Jeremias. Por quê? Porque aconteceu um século antes. Porque aconteceu justamente lá, juntamente com o cativeiro assírio. Ou seja, aconteceu lá junto da punição do povo de Israel. E aqui nós estamos falando o quê? Falando de Jeremias, é falar sobre a Babilônia, é falar sobre o cativeiro babilônico, ou seja, já em 605, 606 antes de Cristo. E lá, quando está falando de 700 e pouco antes de Cristo, ok? Nos dias dos reis de Israel e Judá, os monarcas arameus, como Ben-Hadad, a gente viu, Ben-Hadad era um que foi bem falado, aí Ben-Hadad II, né? E Azael atacaram os vilarejos local. Amós e Jeremias condenaram as práticas desumanas daqueles reis. E foram dois reis que atacaram o povo de Deus por várias vezes. Então não pense que os assírios eram bonzinhos. Lembra, quer ver se vocês vão lembrar da história, Naamã, por exemplo. Quando Naamã foi lá para falar com o rei, né, com o rei Jorão, o que ele faz? Ele não leva cartas lá e o rei fala, pô, o cara que está procurando alguma coisa para me matar aqui, um pretexto porque está dizendo que aqui tem um cara que pode curar ele. Lembram dessa passagem? E aí ele fica todo preocupado lá, por quê? Porque existia guerra naquela época com o povo assírio. Então o povo assírio não era bonzinho, não. Tanto é que o rei ficou com medo, estavam fazendo isso aí pretexto para poder matar a gente. E coisa e tal.
Lembra que tinham levado, inclusive, a serva que dá notícia, a garota que dá notícia para a esposa de Naamã, inclusive, era do povo hebreu. Nessas indas de guerras lá, eles levavam os despojos, levavam alguns como escravo. E essa menina foi para lá. Então, só para você relembrar aí. Então, Ben-Hadad e Azael não eram uns camaradas muito, muito bonzinhos, não. E Ben-Hadad, inclusive, era o rei na época de Naamã. Amém? Amate e Arpade eram cidades importantes localizadas, respectivamente, ao oeste e ao norte da capital Damasco, capital da Síria. Então a Bíblia fala sobre algumas cidades, mostrando a logística, onde eram e o que iria acontecer. Eu estou passando para vocês porque é o que está aqui, só para vocês terem uma ideia de localização. Se ficava ao oeste, eu sei que ninguém domina o mapa aí, mas para ter uma noção aí. Os mesmos termos ocorrem aqui com os que em outras profecias contra outras nações. Quer dizer, as profecias não eram muito diferentes de uma nação para outra, todas elas em pecado. Temor e fraqueza como uma mulher que dá à luz, guerra e destruição, lamento e vergonha. Ben-Hadad era o nome ou o título de um de vários ou de outros reis de Damasco. Por isso você vê Ben-Hadad 1, Ben-Hadad 2, né? E Amós fala sobre isso no capítulo 1. O detalhe é que nesse caso não há nenhuma previsão de restauração nesse trecho, diferentemente dos amonitas, que a gente viu que havia restauração. No caso deles aqui, está dizendo que não haveria restauração, pelo menos não é citado. Tá? Portanto, Damasco, mesmo sendo uma cidade pacífica e segura, foi derrubada e vencida. Não eram como os amonitas, não eram como os assírios, mas não eram bonzinhos, isso é fato. Profecia a respeito da Arábia. Na região de Quedar estava o mais importante grupo tribal do período bíblico. Quedar localizava-se ao norte da Arábia e era conhecida por suas caravanas e mercadores e pelos rebanhos de ovelhas. E aí, se você tiver dúvida, tem lá em Jeremias 2, Isaías capítulo 60 e Ezequiel capítulo 27, para quem tiver dúvida. A expressão filhos do Oriente é associada com os arameus, midianitas, amalequitas e outras tribos nômades do deserto. E aí a gente vai ver que os amalequitas também eram tidos como nômades, eles andavam lá e iam roubando tudo. Lembra lá com o Gideão? Eles passavam e levavam tudo, os amalequitas, esse povo vivia como nômade, e quando eles passavam iam levando tudo que podia, né? Os midianitas e os amalequitas. Vários itens que fala no versículo 29 são tipicamente utilizados por povos nômades. Haveria grito de terror e medo por todos os lados. Então aquilo que a gente vê de alguns instrumentos falados, alguns utensílios são citados no versículo 29, já mostra que eles eram nômades, tá? O exército destruidor de Nabucodonosor atacaria os vilarejos de Quedar e Azor. Os oásis se transformariam em habitação de chacais. Os povos beduínos seriam dispersados para uma região distante, como que impulsionados pelos ventos quentes do deserto. Então fala que ia impulsionar eles como ventos quentes do deserto, era exatamente isso, ia tirar eles, ia varrer eles de lá. Então aqueles oásis, aqueles lugares maravilhosos, que no caso alguns viviam, ia acabar com tudo isso, né? E aí quando fala que ficar lugar de chacais, é porque não teria habitação, né? Profecia a respeito dos elamitas. A profecia é contra Elam, datando do ano de ascensão de Zedequias, na primavera de 597. A capital de Elam era Suzã. E aí quando a gente fala de Suzã, de quem que vocês lembram? Suzã depois passou a ser a capital onde estava quem? Onde estava a rainha Esther. Lembra? Suzã e Assuero, pois bem. A cerca de 400 quilômetros ao sudoeste da Babilônia. Então essa cidade também seria punida. O Senhor diz que quebraria o arco porque os elamitas eram famosos por seus arqueiros habilidosos. Lá em Isaías capítulo 22 nós vimos falando sobre isso, tá? Que se tornaram parte importante do exército persa sob o comando de Ciro. A expressão quarto ventos indica que o poderio militar que o Senhor reuniu contra seus inimigos. Então eles eram muito famosos porque usavam o arco e flecha, o que a gente vê que para muitos povos ainda tinha. Você vê que os filisteus começaram os primeiros com armamento, tanto que o povo de Deus dependia deles para amolar os instrumentos, lembram? Né? Inclusive para o arado, para tudo mais. Inclusive quando teve guerra na época de Saul, proibiu inclusive de fazer tudo isso. Por quê? Porque não ia dar armamento para o povo inimigo, né? No caso, os filisteus. Porém, o meu trono
trata-se do estabelecimento do reino de Deus de Israel, o grande rei conquistador na terra dos Elamitas. Elam experimentaria o poder restaurador de Deus à medida que o seu povo retornasse e a sua fortuna fosse restaurada. Amém? Capítulo 50. Agora a profecia a respeito de quem? Da Babilônia. Né? Os caldeus, como é chamado, na realidade os caldeus são os babilônicos, né? Foram vassalos da Síria até a revolta de Nabopolassar, que obteve controle da Babilônia em 626 a.C. Nabucodonosor, seu filho, que sucedeu seu pai no trono, em 605, foi o monarca caldeu mais forte que reinou por mais tempo. Então, até porque você vê que as histórias falam da invasão de Nabucodonosor, então ele foi o mais importante dos babilônicos, principalmente porque relata desse ataque sobre Jerusalém. Após a morte dele, a nação sofreu grande declínio em 539, né? Aí a gente sabe que aí libertou o povo. O que aconteceu? Ciro foi lá, dominou a Babilônia e libertou o povo de Deus, né? Foi conquistada por Ciro, aparentemente sem muito esforço. Então, quando você vê o estudo, nós vamos ver ainda sobre esse ataque. Eles entram lá, diz que quando entra a Babilônia era tão grande que enquanto estava dominando aqui na frente, por exemplo, lá no fundo ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Você vê o tamanho que era a Babilônia e o que significava então o Império Persa. Quem eram os persas, né? O poderio que eles tinham, inclusive, né? Bel era um título como Baal, significava senhor, utilizado para Merodach, outro nome de divindade padroeira da Babilônia. Nós vimos muito sobre isso na batalha espiritual. Aí você vê Marduk, né, também que fala aqui, ó, Marduk, Merodach. A profecia começa com a difamação aos deuses da Babilônia, quer dizer, ia envergonhar esses deuses da Babilônia, que o povo julgava que era Deus e fazia tudo, né? Os profetas hebreus falavam abertamente contra os ídolos, usando de bastante sarcasmo. Do norte, a nação invasora não é mencionada. No entanto, com base em registros históricos, sabemos que Ciro atacou a Babilônia a partir do norte após a derrota da cidade de Sipar. Então, logicamente, aqui não fala quem é, mas a gente sabe, evidentemente, que é a Babilônia vindo do norte e que ia destruir Persa vindo de lá, né? Os pastores referem-se aos príncipes, ou seja, ali a gente vai ver, os reis são chamados muitas vezes de príncipes. Aí fala dos príncipes, sacerdotes e profetas da nação que estimularam o povo a pecar contra o Senhor, sua verdadeira fonte de esperança e sustento. Aí, logicamente, o povo de Deus também, os profetas, a gente viu que veio o castigo também sobre eles, né? Vamos ler o versículo 8, 9 e 10 aí, que diz assim: Fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus e sede como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte. Grandes nações aí, os medos persas, né? E se porão em ordem de batalha contra ela, e assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhum tornará sem efeito. Então fala do destro guerreiro, porque a gente sabe que o destro tinha, né, um poderio diferenciado na hora da artilharia. Aqui é claro que o discurso volta-se para os judeus que iriam fugir da Babilônia como carneiros de um rebanho. O saque na Babilônia seria a punição por aquele reino ter apreciado a destruição de Judá e o abuso para com a herança de Deus. A grande Babilônia será a última das nações. Difamação, seca, devastação, desolação, escárnio seriam o destino da Babilônia. E você já vê que, né, a situação da Babilônia não seria pouca, né? Os inimigos atacariam por todos os lados à medida que aquele que havia sido instrumento de Deus se tornasse objeto de sua ira. Foi instrumento de Deus em determinado momento, mas agora era motivo da ira de Deus. A Babilônia seria punida, dominada e destruída porque agiu contra o povo de Deus sem compaixão e sem misericórdia. O Senhor havia utilizado a Babilônia para punir a Síria por deportar Israel. Agora utilizaria outro inimigo vindo do norte para trazer o castigo sobre a Babilônia. O resultado seria a restauração de Israel, de Judá, e o perdão de suas iniquidades e o pecado, motivo de sua ruína. Então aqui você vê que da mesma forma que a Síria atacou Israel, o Senhor usou também o que? A Babilônia para atacar os assírios.
Então veio o castigo sobre ele. E agora estava levantando uma nova contra justamente a Babilônia, no caso o povo persa. Deus prometeu restaurar a sorte de Israel e perdoar as suas iniquidades. Ele não pouparia a Síria e a Babilônia pela opressão maligna que cometeram contra o seu amado povo. Lembrando que a Síria também cometeu grande afronta com o povo de Israel. Lembra que Senaqueribe fazia guerra psicológica, falava por cima dos muros, falava na língua que o povo entendia, não a língua comercial, usava a língua justamente que o povo hebreu usava para que pudesse eles entenderem a afronta, começou a guerra psicológica. Então tá aqui, a punição veio por conta do ataque que eles fizeram sobre Israel, tá? A situação mudaria para a Babilônia. O martelo estava prestes a ser quebrado e destruído de todo. O Senhor dos Exércitos havia lançado suas armas de vingança sobre as cidades através de seu servo Ciro. E aí a gente viu lá em Crônicas, e Isaías fala sobre esse trecho. O governante sábio e justo iria pleitear a causa dos filhos oprimidos de Judá e garantiria sua redenção. O Redentor era a pessoa que assegurava a liberdade de um parente, protegendo os seus direitos familiares. Aqui Deus, o Redentor de Israel, oferece para garantir a libertação de seu povo do cativeiro. E aí ele usa, novamente lembrando, o povo persa. A espada de Deus iria destruir todos os elementos da grandeza da Babilônia, quer dizer, não ia ficar pedra sobre pedra lá. Seus líderes, suas armas e suas riquezas, o que tanto eles se vangloriavam, né? Cairá a seca sobre as suas águas. A Babilônia foi construída em ambos os lados do Eufrates e a região ao sul da Mesopotâmia, que era recortada por canais de irrigações. E lá a gente sabe que os grandes jardins suspensos é conhecido, né? Se você vê programas históricos aí, você vai ver que fala que eles tinham os jardins suspensos, que era a coisa mais linda na época, né? Inclusive a forma de irrigação que eles tinham feito. Por uma época, uma engenharia dessa naquela época é algo, quando você vê a reconstrução do computador, é algo fantástico. O Senhor iria lançar seu julgamento contra a Babilônia, como havia feito nos dias de Elias. Os medos e os persas, sem piedade, dominaram a Babilônia. Os medos e os persas foram usados por Deus para punir a Babilônia, pois ela se recusava em libertar os judeus e dominava o povo de Deus com grande opressão, forçando-os a adorar os seus ídolos. Então, eles oprimiam o povo de Deus e forçavam, inclusive, eles a adorar ao Deus Baal. E a gente sabe que naquela época não era um Deus que eles tinham vários deuses. Se você pegar no Novo Testamento, você vai ver que o camarada falava lá, olha, ora para um dos deuses, tem tantos aí, entrega a oferta para um, se não resolveu, entrega a oferta para outro. Era mais ou menos desse naipe, então tinha bastante. A gente vê muito isso. Capítulo 51. O poder e a queda da Babilônia. A Babilônia será destruída pela intervenção divina, embora Israel e Judá tenham se esquecido do senhorio de Deus, né? Ele não havia esquecido do seu povo pecador. Fala sério, né? Apesar do povo ter esquecido dele, ele não esqueceu do povo pecador. Que triste, né? Apesar da devastação, Deus continuava sendo Deus deles, pronto para livrá-los. Quer dizer, o tempo, né, de reflexão já tinha passado, ou seja, 70 anos, né? A Babilônia, que foi usada por Deus para realizar sua obra na terra, seria destruída, pois se tornou indigna como as nações que ela destruíra. A destruição da Babilônia vinha como vingança de Deus. Então, lembrando que eles tinham destruído várias outras nações e agora eram eles que estavam passando por essa situação. A profecia de Jeremias iria se cumprir. Israel seria justificado por meio das obras do Senhor. Deus instigou os reis medos persas contra ela. Então o que fez? O Senhor deu um aperitivo lá, deu uma pequena ordem lá, e os caras falaram, bom, agora nós somos um poderio muito forte, vamos lá que a Babilônia não é mais quem eles achavam que era. E nós temos mais poder do que isso, e foram lá e o Senhor deu vitória, né? O Senhor iria vingar o abuso que a Babilônia lançou sobre Israel e outras nações conquistadas. A avareza da Babilônia é tipificada por meio do roubo dos tesouros do templo de Jerusalém. Lembrando que lá em 2 Reis capítulo 25, você vai ver que eles foram lá e pegaram os utensílios da casa do Senhor. Então, evidentemente, o Senhor ia deixar isso barato, né? O exército inimigo seria como gafanhotos, um enxame de soldados invadindo a magnífica cidade da Babilônia. Olha, você imagina, aí eles entram lá, que eles entraram
pelos rios lá, né? Pelos dutos. A Babilônia foi aniquilada porque Deus não divide sua glória com ninguém. Nabucodonosor se achava um Deus criador e indestrutível e achava que seus deuses eram tudo. Como a gente viu em Daniel capítulo 4, fala que ele achava que ele podia fazer acontecer. Nós vamos ver isso em Daniel, né? A Babilônia de Nabucodonosor se equipara à Babilônia espiritual de Apocalipse, inclusive. Assim, a antiga de Nabucodonosor foi destruída e a de Apocalipse também o será, pois representa a prostituição espiritual ao Senhor. Então você já vê, comparada com Apocalipse, com a prostituição espiritual, muito sério, né? A Babilônia havia sido o martelo de Deus para o julgamento contra as nações e contra Judá em particular. A Babilônia iria sentir o machado do castigo de Deus por causa da maldade que tratara Jerusalém. O aparentemente invencível monte da Babilônia seria esmagado pelo poder da mão de Deus. Os inimigos da Babilônia, vindos do norte, são convocados pelo som da trombeta para se prepararem para o ataque contra a cidade fortificada, que era bem fortificada. E aí você vai ver que tem estudo que fala que os muros tinham quase 100 metros de altura. E quando você vê em filmes, você vê que os camaradas lá tem com carruagem, fala. Né? Dá para andar em volta com as carruagens. Você imagina? Para poder circular tudo, né? Todo o território deles. Ararat, Mini e Askenaz eram tribos da região montanhosa que atualmente faz a Turquia da Armênia. Os medos vinham das montanhas de Zagros, que hoje em dia faz parte da central do Irã. Vamos ler o versículo 29 aí. Vamos ver o que diz aqui. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação sem que haja quem nela habite. Então o castigo que viria sobre eles era tamanho que ninguém iria conseguir habitar, quer dizer, ninguém vai conseguir habitar mais na Babilônia. Então você imagina, depois de tudo que a gente falou, que era uma cidade magnífica, né, que tinha tudo que tinha, e agora não tem nem como habitar na Babilônia, então você imagine que castigo era esse que Deus está mandando e o que os persas, né, iam fazer com eles. Alguns estudos registram que Ciro invadiu a Babilônia sem lutar. Quando Ciro alcançou a capital, já havia conquistado todo o reino, bloqueando estradas e cortando rotas de suprimento. Quer dizer, não tinha como eles fugir, não tinha como entrar suprimento, quer dizer, não tinha como fazer nada, porque naquela época se usavam os mercadores, né? Então a gente vê que Tiro e Sidom eram uma porta de entrada muito grande de mercadoria. Eles negociavam. Nós vamos ver, inclusive, no livro de Ezequiel, tem um trecho que é magnífico, porque é o único que mostra, o único trecho que mostra como que era o comércio, efetivamente. E a grandiosidade desse comércio. Vocês vão ficar boquiabertos. Nós vamos parar nesse trecho lá, nós vamos dar iniciada com calma. A eira do tempo de debulha descreve a punição da Babilônia. Nabucodonosor tornou-se uma espécie de guerreiro glutão, devorando a nação de Judá, o templo e o povo de Israel. Mas agora viria da mesma forma sobre ele. Pleitearei a tua causa. Essa legislação está relacionada ao procedimento legais. A Babilônia havia sido presa, indiciada e condenada. Aqui é sentenciada a receber a punição do Senhor. E os leões da Babilônia seriam mortos como cordeiros. O mar conquistado por Marduk, Bel, né? De acordo com o mito da criação babilônica, iria invadir a Babilônia sob a forma de nações inimigas. Bel é um título honorífico de Marduk, a divindade padroeira da Babilônia. Então tem um título lá de Bel, né? A palavra diz: tirarei de sua boca o que ele tragou. Por quê? Porque Nabucodonosor havia engolido a nação como um glutão. Lembra que nós falamos agora há pouco? Essa mesma nação seria trazida de volta. Então vai tirar da boca dele. Você não engoliu Israel, não engoliu Judá como glutão, pois agora o Senhor está resgatando, vai tirar da sua boca. Haveria destruição dos muros, que segundo os estudos, aparece com cerca de 100 metros de altura por 30 metros de espessura e 96 quilômetros de comprimento circulando a cidade. Então, olha, segundo os estudos, o tamanho. Aí, logicamente, tem escavação, tem tudo isso aí, mas são estudos, a Bíblia não relata. Mas o que fala é o seguinte, os estudos que teriam 100 metros de altura,
30 de largura, então, como eu disse para vocês, dava para andar uma carruagem, e tinha 96 quilômetros de circunferência. Por isso que quando os sírios entraram, os persas entraram, quando o Sírio entrou com os persas por aqui, lá no fundo não estavam sabendo o que estava acontecendo ainda. Tamanho era, porque era muito grande, né? A libertação de Israel do cativeiro é proclamada. O povo seria chamado para fugir da cidade por causa da destruição iminente. A Babilônia era conhecida por suas milhares de imagens e seus muitos deuses e deusas. Assim como o rei declarava conquistar nações em nome da divindade padroeira do reino, os deuses dos povos derrotados seriam punidos juntamente com seus adoradores. Então diz que eles tinham vários, né? Imagens, escultura que eles faziam naquela época. Então elas iam cair todas por terra, ou seja, ia destruir todos os templos. Tem cidades lá que você tem salas que falam que tinha mais de 100 colunas. Tem noção do que significava essas construções? A devastação da decadente Babilônia não seria motivo de lamento entre as nações. Quer dizer, ninguém estava sentindo pena nenhuma, pelo contrário. Em vez disso, os povos iriam entoar cânticos de júbilo a respeito da queda daquele reino. Quer dizer, muitos iam comemorar. No versículo 51, o profeta expressa a vergonha que sente por si mesmo e por seu povo, ao lamentar como os pecados de todos foram causados derradeiramente para a destruição da casa do Senhor por intermédio de Nabucodonosor. Então ele sente, logicamente, saber que a casa do Senhor foi destruída, os utensílios foram roubados por causa do quê? Do pecado do povo, né? E que tinha sido justamente a Babilônia que o fez. Agora o profeta enfatiza o saque da cidade conhecida por suas atitudes cruéis em saquear os outros, principalmente como fez em Judá e no templo do Senhor. Então, eles não tinham feito com o Senhor, pois agora vai acontecer o inverso. Jeremias escreveu todo o juízo que seria derramado sobre a Babilônia. A grande cidade teve de ouvir toda a palavra de Deus que sentenciava suas muralhas, imensas a queda e as suas portas, ao fogo. Sua queda foi determinada e após ela nunca mais se levantaria. Então tiveram que ouvir ainda Jeremias falando essas palavras. As profecias contra as nações encerram com um ato simbólico realizado depois da deportação dos judeus. Jeremias instruiu Seraias, irmão de Baruque. Lembra Baruque, que foi um camarada que ajudou demais Jeremias, escrevia quando ele estava preso, inclusive, que estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, para ler o rolo na cidade da Babilônia. Os babilônios se gabavam de seus inúmeros muros edificados com trabalhos escravos dos cativos, que tornavam a cidade praticamente indestrutível. Agora eles iam ver o inverso. Então aquele mesmo Baruque que tinha levado lá e falado sobre a Babilônia, agora vai fazer uma palavra contrária, falando sobre a queda da Babilônia. O que antes ele relatava para o povo de Israel, aquilo que aconteceria, agora vai falando sobre o que? Sobre o juízo sobre a Babilônia e não mais sobre o povo de Judá. O rolo que Jeremias deu a Seraias continha uma lista com os muitos males que recairia sobre a Babilônia como resultado do seu julgamento de Deus. Após ler a mensagem, Seraias deveria amarrar uma pedra no rolo e lançá-la no Eufrates, que cortava a cidade. É importante destacar que foi através desse rio que Ciro conquistou a cidade em 538 a.C. Mensagem desse ato simbólico era de que, assim como o rolo, a pedra não afundaram nas águas do Eufrates. A Babilônia também iria afundar nos sedimentos do rio e nas areias do deserto ao seu redor. Então eles ficavam, quando você olha no mapa lá, o Eufrates cortava eles, né? A gente vê, quando você olha no mapa, tinha dois rios que faziam parte da Mesopotâmia, inclusive. Já mostrei esse mapa para vocês aí. Capítulo 52, último capítulo aí, vamos lá. A queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. Isso está lá em 2 Reis também, tá? Zedequias, 21 anos, reinou em Judá de 598 a 586. 11 anos ele reinou, até que Deus finalmente o lançou para fora de Jerusalém por ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então essa é a história de Zedequias, reinou 21 anos, né? Mas ali você vê que depois de 11 anos, até que Deus finalmente lançou ele fora por causa de tudo que ele tinha feito.
O cerco de Jerusalém começou no ano 9º do mês 10º, provavelmente, segundo os estudos, em dezembro de 1589. O cerco durou 2 anos, entre junho e julho de 1586. Quando o suprimento de comida chegou ao fim, os muros de Jerusalém foram rompidos. Como eu falei já para vocês, aqui está voltando, contando novamente sobre essa parte. É contado, a gente viu também em 2 Reis. E a gente sabe que eles faziam um cerco e a melhor forma de invadir era cortar a entrada de suprimento. Não só de comida, mas também de água. A tentativa de fuga, a captura e o destino final de Zedequias também estão descritos no capítulo 39, como nós vimos. Algumas vezes são repetidos algumas coisas, são repetidos relatos para usar para uma outra conotação. Aqui está relatando sobre Zedequias. Lembra que a gente viu a semana passada? Que ele foge, ele tenta fugir, aí Nabucodonosor captura ele, mata os filhos, perfura o olho dele. Pois bem. Jerusalém foi sitiada e tomada por Nabucodonosor, rei de Judá. O rei de Judá, Zedequias, foi aprisionado e conduzido à Babilônia. Teve os seus olhos arrancados e seus filhos foram degolados, permanecendo encarcerado ele até o dia de sua morte. A destruição de Jerusalém, do palácio real e do templo do Senhor estão descritas em 2 Reis 25. Porém, Jeremias fornece detalhes adicionais, como vamos ver agora. Então, você vê que alguns relatos estão vindo novamente, porque tem coisas adicionais que vão falar sobre a mesma coisa que está lá, inclusive, em 2 Reis, só que dando mais detalhe disso tudo. Toda a cidade de Jerusalém foi queimada, desde o templo até o palácio real e as casas. Os muros da cidade foram demolidos. Os principais cidadãos e alguns dentre os pobres foram deportados sob ordens de Nabuzaradã, deixando apenas alguns fazendeiros para cuidar dos campos, vinhedos e pomares. Aí, olha, a gente tem que fazer, ir buscando os livros, nós vamos entendendo. Isso aqui, de fato, aconteceu e a gente sabe o quê? Neemias não vai lá reconstruir os muros, Esdras não tem reconstrução do templo, Ciro liberta o povo, fala, vai lá construir o templo. Aí um rei impede por um tempo, que consegue um decreto lá, para por um tempo, Artaxerxes para a construção do templo por um período, depois retomam, depois Neemias vai reconstruir, está aqui a destruição que ocorreu. Depois tanto Esdras como Neemias vai ter que reconstruir, Zorobabel, né? Uma peça fundamental que nós vamos ver aí também, Zorobabel. Materiais sagrados e os utensílios do templo de Deus foram levados como os despojos para a Babilônia. A maioria desses itens está descrita em 1 Reis capítulo 7, quando fala daquilo que foi comprado e colocado lá na casa do Senhor. Então lá tem a descrição do que foi colocado na casa do Senhor. E aqui foi roubado tudo. Os bois de bronze haviam sido removidos por Acaz e presenteados a Tigliade-Pileser, lá em 2 Reis 16. Olha por que foi atacado aqui. Esse aqui é um rei da onde? Rei de Israel. Foi lá, pegou coisas do templo do Senhor, né? Pegou coisas do templo do Senhor e deu para outro rei, para o cara ajudar ele. Presta atenção, como que estava atrapalhado. Mas aparentemente foram devolvidos ou forjados outra vez. Por quê? Porque foram levados novamente aqui. Então, ou foi devolvido para aquele camarada, a Bíblia não relata, ou foi novamente refeitos. Algumas pessoas foram separadas para a execução. Seraias era neto de Ilquias, o fiel sacerdote que serviu sob as ordens de Josias. Sofonias provavelmente é o indivíduo citado em Jeremias capítulo 29. Não é o profeta, né, Sofonias. Os guardas do umbral da porta eram trabalhadores com uma função importante do templo. Os líderes do exército de Judá foram executados. Ocorreram 3 deportações. A primeira em 597, a segunda em 586 e a terceira em 581. E são as 3 deportações onde levaram o povo. A primeira levou Daniel, estão lembrados? Levou Daniel, levou alguns camaradas, depois teve mais 2 deportações importantes. E aí em 586 você vê que bota fogo, mas em 581 leva mais um remanescente. A quantidade de judeus levados à Babilônia foi de 3.032 homens de Judá, depois 832 de Jerusalém, depois ainda mais 745 de Judá, totalizando 4.600 judeus. Então aqui vai mostrando quantos levaram de cada deportação. Tá? Pois ao lermos 2 Reis 24, vemos que o número foi bem maior.
Então, aqui não dá para precisar o número exato, mas quando você vai para o número 2 Reis 24, você vê que o número parece ser muito maior do que levaram. Só que a gente sabe que tem alguns que relatam só homens, outros relatam homens, mulheres, coisa e tal. A Bíblia tem muito disso, tanto é que a gente vê em alguns milagres relatando que tinha homens fora mulheres e crianças. Então, contava-se os homens aqui. Libertado e honrado o rei Joaquim. Olha aqui que o rei Joaquim vai voltar para a cena do... vamos lá, versículo 31 a 34. É os últimos versículos aí. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, lembrando que esse rei, nós vimos no segunda Reis dos últimos livros, ele foi levado cativo, muito jovem, lá para a Babilônia. E aí quando Nabucodonosor morre, tem uma novidade com esse camarada aí. No dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, já não é mais Nabucodonosor, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Tirou o cara da prisão. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária, além de até o dia de sua morte, durante os dias de sua vida. Então aqui você vê que esse rei, quando morreu Nabucodonosor, quando assume esse rei no lugar aí, o que acontece? Ele liberta o rei Joaquim e dá ainda benevolência para o camarada, dá condições para o cara viver lá na Babilônia sem ser prejudicado, dá uma pensão para o cara vitalícia, fala sério. O rei Joaquim alcançou a graça da Babilônia e foi cuidado e protegido, demonstrando a intervenção de Deus, trazendo a esperança de libertação para o povo de Deus, pois ele representou esse momento, o resgate da autoridade de Israel, do Deus de Israel. Então aqui, na realidade, você vê que, olha como que o Senhor é lindo, deixou um único rei lá e agora está resgatando, mostrando que a autoridade está sendo resgatada. Presta atenção o quanto é importante aqui. Às vezes a gente acha que não ficou nenhum rei, eu fiz suspense, não falei nada para deixar para a última hora, né? Mas tinha um rei aqui, que é esse rei Joaquim, que foi liberto aqui. E mais, né? Mostrando que o Senhor estava resgatando a autoridade do povo. Amém? Glória a Deus. Terminamos então o livro de Jeremias. Não sei se achou que foi corrido, mas é porque aqui na realidade muitas coisas que nós vimos hoje é coisa que a gente já vai vendo ao longo do livro de Jeremias. E aí começa a repetir, acrescentando mais algumas coisas, mas é praticamente a queda da Babilônia, o cerco de Jerusalém, novamente repetindo como foi, e aqueles povos que fizeram contra o povo de Deus. Edom, os Moabitas, Elã e por aí vai. Então, veio o castigo sobre eles. Então, os últimos capítulos relatam sobre isso. Amém? Glória a Deus. Na segunda-feira, a gente já começa com o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro um pouco mais complexo do que o livro de Jeremias, né? O Senhor dá muitas revelações para ele passa um tempo onde ele fica mudo. O Senhor não deixava todas as vezes ele falar quando ele queria. Então a gente vai ver muita coisa, muita novidade também no livro de Ezequiel. Eu já dei esse livro em curso, mas dessa vez eu trouxe muito material novo para acrescentar bastante para vocês. Então nós vamos ler uma outra didática, bem diferente do que foi dado no último curso, porque eu tinha mais tempo. Aliás, o curso era só de sábado, então aqui nós vamos ter 2 vezes por semana, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais, e mais no detalhe. Tá? Eu trouxe bastante coisa nova aí. Então espero vocês segunda-feira no livro novo de Ezequiel. Amém? Vamos estudar Ezequiel, porque logo depois da sequência vem Daniel. Então nós precisamos... E o livro de Daniel também é outra maravilha para a gente entender como é que foi esse período na Babilônia, entender como é que foi o cativeiro. Quem ficou na Babilônia? Ezequiel, por exemplo, ele foi em uma dessas deportações. Então tudo que ele vai trazer de informação e que ele fala para o povo é estando na Babilônia. Jeremias não foi, lembra que o rei falou para Nabuzaradã lá, dá condição dele ficar onde ele quiser aí, coisa e tal. Agora Ezequiel não, Ezequiel foi para a Babilônia. E algumas coisas que ele fala para o povo na Babilônia e o povo que estava fora. Ou seja, alguns que ficaram remanescentes aí, e outra porque ele pegou também o período de algumas deportações. Amém? Então, se prepara para a gente ver isso aí na segunda-feira. Glória a Deus.
Bora orar então, pessoal, em nome de Jesus. Não esqueça, propósito hoje, quem está com propósito com a gente, meia-noite, não vai dormir e perder a hora. Coloca o alarme aí, 15 minutinhos antes, passa água no rosto e bora lá. Bora orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por esse momento na tua presença, por esse estudo que fizemos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento, que essa palavra, esse estudo fique cravado, Senhor, a gente possa compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amados, nossos queridos, Deus, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que assistiu online, aqueles que vão ver na retransmissão, aonde chegar o som da minha voz, que toque, cure, liberte, restaure e avive, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, esse curso hoje possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Usa os teus servos como instrumento, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor seja teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo abençoado. Glória a Deus pela vida de vocês. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor, boa noite. Dorme com Deus, Deus abençoe.